Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre fechar raciocínio. Essa ideia de fechar raciocínio tem muito a ver com escrever, com oralidade ou com algo que você tenha que fazer para comprovar ponto de vista, no caso de debates e algo assim, né? Caso você queira realmente provar aquilo que você está falando. Primeiro, um histórico de por que nós, seres humanos, temos extrema dificuldade de fechar raciocínio. Porque a nossa vida, ela é um tanto quanto caótica, né? Nós precisamos tomar decisões a todo momento, precisamos escolher caminhos a todo momento, precisamos verificar quem está certo, quem não está, seguir conselhos ou até mesmo criar, né, o nosso próprio caminho. Durante a nossa vida, passamos por isso o tempo todo. Se você está numa casa, por exemplo, tem milhares de coisas para se fazer numa casa que um olhar desatento provavelmente não irá perceber, né? Como coisas básicas, né? Tomar banho, né? Necessidades fisiológicas, comida que tem que ser feita, limpeza que também precisa ser feita. Tem até uma história que mandavam por e-mail há muitos anos, né? Na época que não existia as redes sociais, a história de um homem que teria acordado de manhã e viu que tinha uma coisa para fazer, de repente outra coisa para fazer, e de repente outra coisa para fazer, e daqui a pouco ele tinha iniciado dezenas de tarefas e não tinha encerrado nenhuma, porque ele não conseguia focar na tarefa, de tanta coisa que tinha para fazer. E nesse momento ele ainda estava em casa. Quando você pensa em termos de trabalho, a situação também é muito parecida. Você precisa focar e escolher as tarefas que você precisa fazer. Assim como todas as tarefas que você abrir, você deve fechar para depois começar uma nova tarefa. Ou você pode realmente abrir várias tarefas, mas tem que fechar todas as tarefas. É assim que funciona, como eu disse, no ramo da escrita. Você pode criar um livro até bastante complexo, onde você abre várias abas, né? Tem grandes escritores famosos que agem dessa forma, né? Agem várias abas, mas você tem que fechar todas as ideias, né? Para que o seu livro não seja tido como incompreensível, né? Ou até algum livro que poderiam chamar de um livro cabeça, né? Porque só o autor entende, né? Tem muitos livros assim, né? Que você lê eles, não consegue entender, e às vezes você acha que você não tem capacidade, mas é que o autor é bastante confuso, né? Então, por que isso é importante? Foco, né? Organização. Eu fiz um vídeo sobre organização, tá lá no meu canal, se vocês tiverem curiosidade pode dar uma olhada, que a organização também faz parte disso, de você fechar raciocínio, de você fechar tarefas, né? Quando você não consegue terminar qualquer tarefa, você começa a ter problemas com seus superiores no trabalho ou começa a ter problemas nas suas atividades escolares. Também começa a ter problemas de compreensão. Todos vão pensar, puxa, não posso conversar com aquele sujeito porque ele é muito confuso. Ele não consegue fechar um raciocínio, não consegue fechar uma ideia. Eu mal consigo conversar com ele, porque ele não consegue organizar as ideias dele. Às vezes o sujeito é até bastante criativo, mas ele não consegue passar isso para ninguém. Aí, essa também é uma qualidade de fechar raciocínio que um professor deve ter, porque uma vez que ele seja professor, ele tem que passar uma ideia, mesmo que seja uma situação de curiosidade, né? Porque assim, o professor, se ele consegue fechar raciocínio, é muito mais fácil para a compreensão do aluno. Mas a obrigação do professor é instigar, é conseguir fazer com que se desperte a vontade do aluno de aprender.
Mas, mesmo assim, é importante que o aluno saiba que o professor sabe do que ele está falando, né? Porque se o aluno perceber que o professor realmente não tem nenhum conhecimento daquela área, que ele está dando, que o pessoal chama de apenas pinceladas, para parecer que ele sabe alguma coisa, esse aluno vai se desinteressar por aquela aula. E aí o professor não ganha mais o grupo, em hipótese alguma, mesmo que seja apenas um aluno, porque assim, num grupo, né, você tem vários tipos de alunos. Tem aqueles alunos que são mais quietos, tem aqueles alunos que são mais extrovertidos, e tem normalmente no meio desse grupo, mesmo que você não saiba, tem as lideranças. E se um desses líderes, né, entender que você não sabe nada, né, você como professor não sabe nada ou não tem conhecimento, você vai perder o grupo. E aí você não recupera mais. Aí como é que você descobre, né, ou percebe que você tem dificuldade de fechar raciocínio? De novo, com oralidade. Aí, quando eu falo professor, também eu posso me referir a palestrantes, né? A pessoas que precisam assim, da oralidade, do convencimento. Aí, roteiristas também, né? Porque o ator, ele empresta o seu rosto, né? Ele empresta a sua máscara, né? Mas o roteiro, o texto tem que ser bom, porque assim, alguns atores, mesmo com grande capacidade, não conseguem, né, enfiar goela abaixo, digamos, né, ao público um texto ruim. Então, por que a importância disso? Justamente para que o seu público-alvo consiga compreender ou consiga entender você como uma pessoa eficiente e até mesmo eficaz, capaz de passar o que quer que seja, para que um chefe lá de um setor, numa empresa, chega um diretor e fala assim, cara, eu quero que você passe isso aí para os seus colegas. Às vezes é um memorando, mas ele precisa pegar toda a ideia do memorando e passar para os seus, comandados toda a ideia do que a empresa quer deles, né? Naquela esteira, né? Primeiro para fechar raciocínio, o pessoal entender o que está acontecendo, ou naquela ideia de instigar, né? Você passa uma tarefa, mas o sujeito percebe que ele precisa dar mais, né? Que aquilo que ele vai fazer não é só aquilo, né? Só o feijão com arroz, só carregar poucas caixas ou aquele negócio, né? Ele precisa dar o máximo de si para que aquela tarefa não seja só bem feita, que é o caso da eficiência, como feita da melhor forma, que é o caso da eficácia, certo? Então, a importância da situação de fechar o raciocínio está aí. Aí, falando um pouco mais da escrita, nós temos esse caso, que eu já falei também no vídeo anterior, da redação. A redação é um problema crônico e sério da humanidade, né? Alguns estudos aí, principalmente os exames nacionais de cursos, vestibulares, deixam bem claro que os nossos jovens, mas não só os nossos jovens, né? Também os jovens anteriores, que assim, o problema da escrita, da redação já vem de muito tempo, né? Dando conta que pode ser, né? Pode ser que a nossa educação não esteja tão no alto quanto alguns pensam que estão. Aí, assim, pode ser um erro de ensino, pode ser um erro de ensino, mas pode ser apenas uma coisa comum no nosso dia a dia. A nossa vida é caótica, como eu disse antes, né? Você tem que fazer muitas coisas e a gente não tem controle de tudo. Como a gente não tem controle de tudo, a organização é uma tentativa humana de racionalizar e de controlar algumas coisas que são incontroláveis, né? Então, assim, quando você acorda todos os dias de manhã, você consegue definir exatamente o que vai acontecer durante o seu dia? Provavelmente não. Mesmo que você tenha uma rotina. Então, eu acordo de manhã, é, sei lá, vou lá, tomo meu banho, tomo meu café, pego meu carro, vou trabalhar, trabalho, almoço, trabalho à tarde, pego meu carro, volto para casa, janto, aí
faço alguma atividade em casa e vou dormir. Tudo bem, isso é uma rotina, né, que provavelmente vai acontecer com alguns detalhes diferenciados, mas vai acontecer. Só que assim, você não vai conseguir determinar todos os detalhes, porque, como eu disse, a nossa vida é caótica. Então, você pode não acordar no horário, né, durante uma situação. Você pode não conseguir tomar o seu café, por um motivo ou por outro. Você pode não conseguir tomar banho porque faltou água, isso vai nessa situação de racionamento que a gente está vivendo. O seu carro pode não funcionar, né? Você pode colocar o combustível e colocar o combustível, não tem dinheiro para colocar o combustível, né? Você pode chegar lá no seu setor e o seu trabalho já está feito, né? Porque alguém acabou fazendo lá por você e você vai ficar meio perdido porque você faz o trabalho todos os dias, né? Ou você pode chegar lá e de repente ter uma infinidade de trabalho que você não tinha sabido, que o seu chefe chegou e jogou aquele monte de trabalho na sua mesa, né? E daí você vai ter mais trabalho naquele momento. Você pode tentar ir almoçar aquele restaurante que você gosta, está fechado, né? Então, assim, milhares de coisas podem acontecer, porque, como eu disse, a nossa vida é caótica. E isso reflete na hora de você fazer uma redação, na hora de você fazer um texto, é evidente que reflete. É evidente, porque, assim, é, nós como seres humanos, nós temos uma capacidade de percepção muito grande. Então, você tem que lutar contra a natureza para fazer essa organização. E assim, isso desculpas aquelas pessoas que são desorganizadas? Talvez sim, talvez não. É que assim, não quer dizer que por causa disso nós estamos fadados a sermos desorganizados. Não é, mas assim, é apenas uma explicação de por que normalmente nós somos desorganizados. Porque a nossa vida é desorganizada, a nossa vida é caótica. Você tem que juntar elementos, você tem que racionalizar tudo. Você precisa estar sempre atento. E nem sempre a gente está atento. Tanto é verdade que, assim, às vezes um exímio motorista também sofre um acidente. Por que que ele sofre um acidente? Porque ele perde o foco, porque ele fica desatento. E é normal você ficar desatento em algum momento. Não é normal você ficar desatento o tempo todo. Porque se você fica desatento o tempo todo, quer dizer que você não tem um sistema de organização. E esse sistema de organização tem que ser pessoal. Ninguém tem que dizer para você como é que você faz. Eu mesmo não posso dizer para você como é que você faz a sua organização. Primeiro, porque eu não conheço como é a sua vida. Mas segundo, porque assim, é uma decisão realmente sua. Assim como você vai decidir o que você vai, onde você vai trabalhar, o que roupa você vai vestir, que vídeos você vai assistir. Tudo é você que vai definir. O sistema organizacional é pessoal. Por isso, não são todos que são organizados. Por isso existem pessoas desorganizadas. Porque também você precisa ter um pouco de humildade para entender que você é desorganizado e às vezes até aceitar o conselho de outras pessoas e tentar implantar na sua vida para que você busque essa organização. A importância, como eu já disse, né, anteriormente, está nos tópicos que eu já elenquei, né? Se você achar realmente que você não precisa de organização, tudo bem também. Você pode seguir a sua vida sem organização, mas é evidente que você vai ter dificuldades, porque a sociedade é organizada, né? Ela tem um jeito de funcionar que vai privilegiar os organizados. Os desorganizados vão estar ali inseridos, né, de qualquer maneira, porque não tem como ser excluídos da sociedade, mas eles terão, digamos assim, um viés de baixa, né? As pessoas vão saber, né, que as pessoas são desorganizadas e algumas tarefas não serão passadas, né? E assim você não vai galgar andares superiores, porque você não tem, digamos, o que o pessoal chama de o mínimo, né? De qualidade, que nesse caso a qualidade é a organização. Então, essa busca da organização, como eu disse, é pessoal. É importante que você entenda que a desorganização está na nossa vida, né? Que você precisa estar muito atento. Outro exemplo que eu poderia citar, né, é a organização na leitura, né? E é claro que assim, aqui tem várias situações, né? Tem pessoas que não gostam de ler
Tem pessoas que gostam de ler livros mais difíceis, né? De difícil leitura, difícil compreensão. Tem gente que gosta de ler é, leituras mais leves, né? Aquelas mais fáceis, de mais fácil compreensão, mais lúdicas e tal, né? Às vezes até rotineiras, né? Para que você não precise pensar muito. E é claro que nesse ramo organizacional, quanto mais a leitura for complicada, quanto mais ela estimular o seu cérebro, mais capacidade organizacional você vai ter, né? Então, assim, como sair desse marasmo da desorganização para o, o tópico maior, né, que é a organização. Realmente, perceber a primeira situação. Como diria um sujeito lá que tem uma palestra financeira, o Renato Folador, que infelizmente já nos deixou, né? Ele dizia assim, primeiro você tem que sarar da doença, né? Percebeu que é uma doença, sara da doença. Sarou da doença, você pode chegar aonde você quiser. Sem perceber ou sem entender que você precisa realmente dessa organização, não vai sair do lugar, né? Não vai a lugar nenhum. Percebendo isso, precisa-se fazer as coisas aos poucos. Você tem que organizar as suas canetas, como eu disse no meu vídeo das organizações. Você precisa organizar as suas canetas, você precisa organizar os seus livros, você precisa organizar, às vezes, as suas tarefas diárias, porque se você também não organiza suas tarefas diárias, você corre o risco de não conseguir fazer nada. Eu mesmo tenho essa ideia de organização diária, então diariamente eu tenho ali umas metas, né? 2 ou 3 metas pelo menos. Então, uma delas, por exemplo, hoje era gravar esse vídeo, né? Você precisa ter uma meta, né? Para fazer com que a sua cabeça comece sei lá, a buscar, né? Essas tarefas. E a partir do momento que você tem essa meta, cumpra as metas. E pode realmente começar devagar. Fala assim, poxa, mas eu não tenho organização com nada, né? Então, você anda na minha casa, tá tudo jogado. Comece por aí, vamos organizar. Por quê? Porque daí, assim, quando você organiza, você pensa assim, poxa, eu preciso, sei lá, de uma faca, tem que estar na gaveta das facas. Puxa, eu preciso, né, do leite, tem que estar na geladeira, senão você perde o leite, né? Eu preciso de um lençol, tem que estar no local específico do guarda-roupa para você buscar o lençol, né? E por aí vai. A cadeira normalmente está na sala, não pode ficar uma cadeira na cozinha, né? Aí assim, lá no seu serviço. Então, onde que estão os clipes? Se você bota o clipe em uma gaveta, no outro dia você bota em outra gaveta, no outro dia você bota em outra gaveta, você nunca vai achar os seus clipes, né? Se você, a sua pasta Z lá, que você faz seus arquivos, pasta Z é coisa de gente antiga, tá? Você que é jovem não entende, entenda, sei lá, como os seus arquivos do computador, né? Você tem que saber onde está, porque se alguém chegar e falar, cara, eu quero lá a cópia daquele, né, daquele recibo, daquele e-mail que você mandou, onde é que tá? Tá na pasta Z, onde é que tá a pasta Z? Não sei. Puxa vida, acabou a sua vida, você nunca mais acha, né? E tem que estar organizado, não só na pasta Z, organizado de uma forma que seja fácil de procurar. Antigamente, né, costumava-se dizer que a organização por ordem alfabética é a melhor forma. Então, o e-mail é para quem? É para Suzy Veloso de Oliveira. Tem que estar no S, porque se a Suzy tiver, sei lá, aleatoriamente enfiado lá no Bernardo, no Altamiro ou no Vilela, né, você não vai achar a Suzy. A Suzy tem que estar no S, em ordem alfabética. Então, comece realmente por aí. Organize tudo o que vai passar por você no dia a dia. E quando você menos perceber, como diria o pessoal do inglês, você está falando, né? Quando você menos perceber, você já está organizado. Mas é foco, é um trabalho duro, é difícil pra caramba, né? Porque assim, principalmente se você não é organizado, é muito difícil. Mas em algum momento você vai encontrar aí o seu norte e vai conseguir resolver esse seu problema organizacional ou de fechar raciocínio, que está tudo, né, enfiado uma coisa na outra. Eu espero ter sido claro aí para vocês, né? Se faltou alguma coisa aí, escreva nos comentários. Esse vídeo aqui que eu vou colocar no Instagram, ele também vai estar lá no meu canal, tá? Então, caso, sei lá, você não consiga comentar no Instagram, vá lá no meu canal, comente se faltou alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa,
né? Às vezes eu posso não ter sido claro, né? De alguma maneira, e daí se faltar alguma aresta, né? Alguma coisa que eu não falei, eu provavelmente vou falar num segundo vídeo, né, explicando o que está acontecendo. E coloque aí as suas experiências organizacionais, né, se você é um sujeito organizado, se você não é, se isso te ajudou de alguma forma e tal. E as suas técnicas, né, para que haja aí essa subida de nível, né, que é da desorganização total para organização, né, uma pirâmide aí de capacidade, né? E também se você conseguiu de alguma forma chegar a um nível de fechar raciocínio quando antes você não conseguia. Então, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, toque lá no sininho lá para você receber suas notificações. Veja os meus outros vídeos aí no canal, tem muita coisa boa aí para você ver. Se você gostar, recomende aos amigos, se não gostar, recomende aos inimigos. E o importante é que todos assistam, espalhe aí a palavra do H para todos. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora.